Olá, ouvintes do Dialéticas! Você sabe a história por trás dos periódicos científicos e como eles se tornaram tão importantes para a difusão da ciência? Bom, eu sou suspeita para falar e acho que os meus amigos dialéticos também, mas eu adoro saber um pouco mais sobre a circulação da ciência, as suas nuances e também os seus problemas. A divulgação científica deve sim ser debatida, assim como toda a lógica por trás da produção. Por isso, hoje nós vamos debater as questões por trás do conceito de ciência aberta. Este é o assunto do Dialéticas dessa semana, o podcast que discute temas das atualidades a partir da produção acadêmica. Eu sou Isabela Gonçalves e falo com os meus amigos Fábio Jardelino. Olá, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Bela? Tudo bem, Giovanni, ouvinte? Um prazer estar aqui com vocês novamente. E Giovanni Ramos. Gil, tudo certo? Tudo certo, Bela, tudo certo, Fábio. Mais ou menos certo, porque nós estamos vivendo agora a segunda onda do coronavírus aqui em Portugal e o número de casos aumentou bastante, né? Agora o nosso público já sabe que a Isabela não está mais em Portugal, mas de qualquer forma a gente está tomando todas as precauções necessárias para evitar que esse problema, inclusive, tire algum de nós do programa. Eu também por aqui na Alemanha também está crescendo, então eu acho que é uma coisa na União Europeia como um todo. Tem que tomar cuidado, mas é aquela coisa, né? As coisas continuam, então tem que tomar cuidado, mas ao mesmo tempo a gente continua indo para a universidade, enfim, vivendo a vida de certa forma normal, entre aspas. Bom, o capítulo dessa semana se chama Transformações, Disputas e Circuitos de Inovação nas Publicações Científicas frente à Ciência Aberta, de autoria de Taiane Oliveira e Rafael Sobreira. Vamos à tese? Tese. Eu gostei bastante do artigo, eu achei que ele traça uma história por trás dos periódicos científicos. São 350 anos de periódicos científicos, eu fiquei bem surpresa com essa data. E antes, né, a lógica da ciência ela era uma lógica de você esconder os dados, porque tinha medo, né, das outras pessoas descobrirem tudo isso. Só que a partir da publicação científica por periódicos, houve uma mudança dessa lógica de sigilo. E começou a haver uma ciência de compartilhamento, pautada na rápida difusão de conhecimento a partir desses periódicos. Só que aí, né, houve um movimento de crescimento desses periódicos e surgiram oligopólios do mercado editorial. Você provavelmente já ouviu falar, por exemplo, na editora Taylor e Francis, ou na Sage Publications, ou na própria Elsevier. São as editoras que normalmente você entra para ler algum artigo, e o artigo é muito caro, por exemplo, para acessar. Você chega a pagar $20, às vezes, para poder acessar um único artigo sem saber se ele vai ser útil para sua pesquisa. Então, a ciência aberta, né, ela começou a virar uma pauta, e uma pauta de resistência. Essa ciência aberta também é traduzida como Open Science. E os pilares dessa ciência aberta seria o direito de propriedade da informação, uma nova forma de configurar a circulação científica, mais transparência, alternativa ao oligopólio científico, que esse oligopólio científico ele é muito pautado em altos preços, como eu falei, a preservação dos dados na era de Big Data, ou seja, você conseguir acessar esses dados facilmente a partir dos motores de busca, a justiça e a responsabilidade social da ciência. E as vantagens dessa era da Open Science seria a inclusão de eixos não europeus e norte-americanos na difusão do conhecimento e a própria democratização da ciência, né? Que acaba que essas grandes editoras como a Taylor e Francis fizeram com que a lógica da produção científica fosse muito pautada no eixo Europa e Estados Unidos. E agora, com essa Open Science, a gente está vendo um pouco desse descolamento dessa realidade. Gil, qual que é a sua tese? Bom, Bela, eu gostei muito do artigo, mas eu gostei bastante mesmo de todo o histórico que ele faz sobre o assunto, e achei legal que ele criou ali um sistema que é um circuito de como funciona a ciência, desde a descoberta, a análise, depois a escrita, a publicação, a divulgação científica, e como nós temos hoje, muito também pela internet, pela globalização, uma universalização da ciência por algumas ferramentas, algumas estruturas que permitiram isso. Desde, por exemplo, na pesquisa, na pesquisa tu tens alguns softwares de análise de dados, como o NVivo, como o SPSS. Isso, claro, são softwares pagos e algumas ações que realmente tornam o negócio gratuito. Na escrita, nós temos os softwares gratuitos, desde um LibreOffice ao próprio Office, hoje já está nas universidades, Microsoft Office, e um LaTeX.
Na parte da publicação, nós temos a cultura do open source cada vez mais comum, que eu acho muito interessante, as revistas não serem gratuitas, não apenas essas grandes editoras que juntas ganham 9 bilhões de dólares por ano, segundo o artigo, mas existem várias revistas hoje com o conteúdo todo aberto. Inclusive, existe pirataria desses artigos, uma coisa que a gente vai falar um pouco mais na nossa antítese, e no final também fala a importância da divulgação, porque imagina, 350 anos atrás, quando começou as revistas, como é que tu fazia divulgação, como é que tu espalhava isso? E fala, inclusive, da importância do jornalismo na divulgação científica, e, é claro, a gente tem que puxar um pouquinho para nós, né? Porque o Dialética surge para isso. Ele é um programa gratuito para o público e é para fazer a promoção de artigos científicos. Seria essa a minha tese. Então, Bela, eu gostei muito do artigo. O artigo é muito bem escrito. É um artigo que tem, realmente você percebe um começo, meio e um fim. Ele traz uma abordagem histórica muito interessante. É um artigo bem escrito e tem uma conclusão bem objetiva. Eu gostei bastante. Apesar de que eu estou mais acostumado hoje com esses artigos um pouco mais diretos, que é um pouco diferente da escola brasileira, né, que enrola um pouco, traz muitas palavras, frases, sentenças muito longas. Mas, apesar disso, eu achei esse artigo interessante e que me trouxe um conhecimento que eu não tinha. Eu não sabia muito bem dessa análise histórica da produção de artigos científicos, das revistas científicas. Então, tem uma parte no artigo que eu vou trazer aqui, a reflexão aí do que o Giovanni fez. Vou falar um pouco do tópico 5, que é quando eles falam sobre a divulgação desses artigos. E aí eles falam que as mídias sociais têm sido cada vez mais utilizadas para divulgar esses artigos por pesquisadores, estudantes, universidades. E isso me faz pensar, né, que realmente toda essa questão do Open Science, ela está vinculada também com essa nova comunicação que a gente tem hoje. Imagina que há 50 anos atrás, para você publicar um artigo, você tinha que estar vinculado a uma dessas revistas. E hoje, não necessariamente. Hoje, por exemplo, você pode produzir um conhecimento e simplesmente jogar no Wikipedia. Você pode fazer isso, você tem a possibilidade. Claro que é um exemplo muito raso que eu estou dando aqui, mas assim tem outros, muitos outros, até como, por exemplo, publicar um artigo numa revista mesmo, uma revista científica, e você publicar e divulgar através do seu LinkedIn, do seu Facebook, Instagram e por aí vai. Você tem muito mais fontes para essa distribuição e eu acho que isso contribui e isso também mostra um caminho, né? O caminho natural da nossa realidade hoje é essa Open Science se tornar cada vez mais forte. E eu acho que espero que um dia o fim desses oligopólios de revistas acadêmicas, que, como eles também citam aí, lucram anualmente 9 bilhões de dólares, uma coisa totalmente irreal, ao meu ver, porque o autor também não ganha um centavo disso. Espero que isso um dia chegue ao fim e cada vez mais a gente tenha a Open Science forte e a produção científica ela possa ser compartilhada com todo mundo, de uma forma democrática. Antítese. Fábio, uma coisa que é muito criticada na academia, de forma geral, principalmente pelos latino-americanos, é a americanização ou a europeização da ciência. Como a gente precisa publicar, às vezes, em periódicos de prestígio, sendo eles internacionais, a gente acaba ficando preso em algumas referências desses eixos. Você acredita mesmo nesse determinismo? Ou é só uma desculpa nossa, enquanto pesquisadores, uma espécie de síndrome de vira-lata, que nos faz sempre buscar por autores internacionais? Não, eu não acho não que seja uma síndrome vira-lata, de fato. Eu acho que tem muitos autores internacionais que têm muito a acrescentar, sejam eles europeus, americanos, asiáticos. Na nossa ciência, de fato, na ciência da comunicação, a gente tende a trazer muito mais exemplos dos europeus. Em jornalismo, por exemplo, quem nunca leu Castells, né? Que é espanhol. Então, outros americanos também, britânicos, são muito fortes na nossa ciência, mas se você for para outras ciências mais exatas, por exemplo, ciências exatas, eu acredito que tem um grande domínio de publicações asiáticas, japonesas, chinesas. Eu não acho que seja um viralatismo nosso procurar nessas fontes fora, ou até citar, ou ler, ou tentar publicar nessas revistas de
da Europa, dos Estados Unidos, de outro lugar. Eu não vejo dessa forma, não. Acho que é uma coisa muito positiva a gente ter esse compartilhamento de informações, de ciência, de cultura, com outros países, com outros autores, com outros pontos de vista. Bom, eu acho que nós temos um problema que é o seguinte: a ciência, esse formato todo de ciência que a gente está falando, começou na Europa, né? É uma coisa que começou eurocêntrica e dos Estados Unidos que acabou crescendo muito. Tem a questão da economia, né? E o Fábio citou ali a questão de outros lugares. A gente vai, obviamente, hoje falar da Ásia, né? Japão, China, Coreia, principalmente quando se falar em tecnologia. Ou seja, esse problema não chega a ser um viralatismo de tipo que realmente ela está muito concentrada na Europa e nos Estados Unidos, mas por uma questões econômicas. Não é uma questão que às vezes a ciência vai conseguir driblar sozinho. Então, eu acho até que a gente estuda muito realmente autores europeus e americanos. Por outro lado, há um incentivo a estudar a pesquisa brasileira. A pesquisa brasileira também já se desenvolveu bastante. Tem uma pesquisadora do Brasil, da UFMG, que chama Vera França, que ela escreveu um artigo que chama Comunicação e Sociabilidade, Perspectivas no Campo da Comunicação. E nesse artigo ela fez um levantamento dos autores mais citados, e só dos 10 autores mais citados era brasileiro. Então eu quis dizer nesse sentido, assim, que às vezes a gente acaba citando autores internacionais muito para ser aceito em determinados periódicos, porque aquele paradigma está bem fundamentado e tal. Então, foi mais nesse sentido que eu quis dizer. Gil, o que você acha disso? Não, tem que ver que a questão do idioma, né? Porque a produção científica brasileira ela é quase toda em português, e aí fica difícil o resto do mundo ler. E a questão do idioma é fundamental nesse caso. Então, isso favorece muito aos Estados Unidos e Inglaterra. A gente não pode, e alguns países do mundo, na Europa, inclusive, deixaram de produzir no seu idioma apenas para produzir inglês para serem mais citados. Fica muito mais fácil ser citado quando você está num idioma que todo mundo consegue ler. É uma das principais, essa questão do idioma que o Gil citou. A gente não pode esquecer que os artigos que a gente faz no Brasil, a maioria, né, em sua grande maioria, é em português e em português do Brasil ainda tem esse detalhe. Então, isso tem que ser levado em consideração também quando a gente fala nessa questão da publicação. E a questão das revistas brasileiras, eu queria até levantar aqui um outro ponto, que é a maioria das revistas brasileiras, principalmente as que têm uma qualis maior, elas pedem um doutor fazendo parte da publicação. Isso limita muito a produção brasileira. Aqui na Europa, a gente vê várias revistas publicando apenas com mestres, às vezes com mestre graduando, não precisa ter a figura do doutor. Enquanto que algumas publicações brasileiras, para elevar a sua qualidade, digamos, certo? Eles fazem a exigência de ter um doutor, às vezes só assinar aquele artigo, que é o que a gente sabe que acontece, né? Então, tem esse problema dentro da academia brasileira, que enquanto não for corrigido, quanto a essa ideia de progressionismo chegar, a coisa não vai para frente. Ô Gil, os periódicos eles são sim importantes, mas a partir dessa lógica de compartilhamento de conhecimento, a gente adotou uma postura de avaliação quantitativa, como a gente falou naquele episódio sobre saúde mental na academia. Com isso, né, algumas publicações predatórias surgem. Eu já recebi alguns e-mails, por exemplo, de editoras que falaram que tinham lido algum artigo meu em anais de congresso, por exemplo, acharam bom, e ofereceram a publicação a uma bagatela de R$300. Você já foi vítima de algum golpe desse alguma vez? De editoras aí predatórias alegando que são A1, A2 e nem sempre é? Então, eu não fui vítima porque eu nunca paguei, mas tem uma editora no Brasil, que eu não vou citar o nome, que fica mandando isso para mim o tempo todo, mas literalmente o tempo todo. Eu já tentei descadastrar e continuo recebendo a mensagem deles para publicar um artigo meu por R$400, de um artigo que eu escrevi em 2017 num congresso aqui em Portugal, de um assunto que eu nem estou tratando mais. Então, assim, isso que é realmente uma coisa muito chata. Mas, assim, eu acho que é importante que as universidades tratem desse assunto. O aluno entrou num programa de pós-graduação, isso tem que ser colocado. Às vezes a pessoa chegou agora na academia e não sabe disso, e pode se iludir. Tem que ser amplamente divulgado isso aí para as pessoas não caírem. Sempre vai ter alguém que cai, mas aí é azar da pessoa. O que tem que mudar é a forma de analisar essa questão de considerar o currículo da pessoa apenas pela quantidade. Isso tem que mudar.
Fábio, e você já caiu em algum golpe desse? Já. Realmente já caí num golpe desse. Na verdade, não foi nem assim um golpe, né? Porque o serviço que eles ofereceram, eles entregaram. Recebi um e-mail de um artigo, foi um artigo bem antigo que eu tinha feito. Eu nem lembrava mais dele, mas foi um artigo que eu fiz para o Intercom, acho que uns 5 anos atrás. E aí recebi um e-mail. Isso não foi agora não, também faz um tempo. E recebi um e-mail e, tipo, a pessoa dizendo, temos interesse em publicar seu artigo e tal. E eu tinha feito esse artigo em conjunto com um amigo. E meu amigo ficou interessado em publicar. E eu disse, então vamos publicar aí. Não sei, não quero me envolver. Eu estava trabalhando na época, não estava muito com tempo. E aí acabou que ele fez lá a inscrição e a gente teve que pagar R$200 para essa publicação, que ela foi publicada, mas que era uma B5, se eu não me engano. Um artigo aí um artigo bem ruim, bem mequetrefe mesmo, tão ruim que eu nem cheguei a colocar essa publicação no meu currículo. Porque na época eu não estava prestando muita atenção nisso, acabou que aconteceu. E assim como aconteceu comigo, acontece com milhões de pesquisadores brasileiros todos os dias. Eu nunca caí nesse golpe, mas eu acho que essa foi uma das críticas do artigo, inclusive, né? Porque o movimento da Open Science, ele é interessante, mas ainda assim, mesmo ele tentando fugir da lógica mercadológica, ele acaba caindo também na lógica mercadológica. Então, a gente nunca consegue fugir desse mercado. Gil, é justamente isso que eu queria perguntar, né? O artigo, ele traça caminhos, né, para a fuga desse oligopólio, mas ao mesmo tempo ele também critica. Você acha que a gente tem conseguido fugir dessas publicações aí que são muito conhecidas, como Taylor e Francis, Cielo e etc., que acabam cobrando o acesso do conteúdo, ou a gente ainda continua nessa lógica determinista do mercadológico, da mercadoria da ciência? Bom, aqui na Europa tu tens uma cultura de artigos muito mais open source do que nos Estados Unidos. No Brasil também, muito mais open source. O problema hoje, se tu parar para ver, é nos Estados Unidos. Normalmente são os artigos de lá que a gente tem que recorrer a meios a quais não pode falar aqui. Mas eu acho que a gente está crescendo. E eu dou uns exemplos interessantes. Por exemplo, o governo de Portugal tem o Bion, né? A Secretaria de Educação tem um site chamado Bion, que é uma biblioteca que eles compram de várias revistas, de vários lugares, o acesso. E aí, isso eles associam à internet da universidade. Ou seja, se você está na universidade, está em qualquer universidade, que é tudo da rede EduRun, mas qualquer universidade em Portugal, você consegue acessar uma série de artigos que estariam reservados, pagos, se você tivesse uma internet comum. São algumas soluções coletivas em conjunto que são interessantes. Toda a nossa realidade hoje, ela leva a gente a sair disso. Quanto mais acesso as pessoas têm, redes sociais, internet, toda essa nova lógica da internet, isso já fez esse caminho, né, da Open Science, e isso só vai aumentar e aumentar e aumentar. Na nossa área, principalmente, isso já é bem aberto, né? A gente já tem aí uma grande quantidade de revistas abertas e revistas de renome, principalmente revistas brasileiras, como o Gil bem citou. Temos revistas brasileiras de qualis A1 e A2 que são abertas ao público. Mas em outras áreas, principalmente nas ciências exatas, que aí eles lidam com pesquisas milionárias, né? Principalmente, ou até na medicina, eles lidam com pesquisas milionárias, então nessa parte aí, realmente, eu acho que isso ainda vai demorar um pouco. Essa questão mercadológica da ciência, ela tá muito vinculada à produção. Então, acho que vai demorar ainda um pouco. Nessas outras áreas, na nossa área, eu acho que isso vai cada vez mais se tornar open science, e vamos ver aí como é que vai ser no futuro. Mas eu acho que o futuro é realmente ser uma coisa mais democrática. Eu espero. Concordo contigo, Fábio. Eu acho sim que a gente tem conseguido sair um pouco dessa lógica mercadológica, e como o próprio Gil falou, essa lógica de cobrar por artigo é muito do Reino Unido e dos Estados Unidos. Então, como a gente está conseguindo sair desse eixo Europa e Estados Unidos com a democratização da ciência e com a Open Science, eu acho que cada vez mais os autores mesmo vão procurar publicar em artigos em revistas que sejam Open Science, até para eles serem citados, né? Porque imagina, você é autor, é publicado em uma revista que cobra $20
para leitura do artigo, você vai ser menos citado, provavelmente, do que em uma revista que é aberta ao público. O artigo, né, ele, como o Gil falou, ele traça algumas questões, como a própria distribuição da ciência. Eles falam sobre o processo de descoberta, por exemplo, análise, escrita, publicação, divulgação e avaliação. Nesse processo de análise, de descoberta, na verdade, de descoberta, eles citaram os exemplos como o Google Acadêmico, o ResearchGate, o Mendeley e o Academia Edu. Gil e Fábio, vocês usam essas plataformas? Um problema citado, né, no artigo foi a questão da gamificação para a manutenção dos usuários e a lógica de transformar a audiência em commodity. Vocês sentem que isso acontece com vocês? Começando pelo Fábio. Eu uso o ResearchGate, eu tenho lá minha conta e sempre publico meus artigos lá quando eu escrevo. E eu acho muito interessante esse negócio de tem uma pessoa que está interessada, que está lendo seu artigo esse mês foi lido tantas vezes. Eu acho isso interessante. É como se a gente estivesse tendo um feedback, né, sobre o que é que as pessoas estão achando da nossa pesquisa. Como eu já falei aqui outras vezes, a vida acadêmica ela tende a ser um pouco solitária, principalmente quando você é pesquisador e não professor. Então, nessa solidão, a gente acaba meio que ficando meio perdido às vezes na pesquisa, ou aí conversa com um, conversa com outro, com o orientador às vezes. Mas receber esse feedback através dessas redes sociais, eu acho muito interessante. Acho que a lógica que eles traçaram ali é muito boa e até remete a um outro episódio que a gente fez aqui, né? Foi o episódio do botão de dislike em artigos acadêmicos, que a gente pode discutir aí um pouquinho mais para frente também. Bom, eu particularmente já estou em todas as redes sociais, né? Estou nas redes sociais acadêmicas, vamos dizer assim. Estou no ResearchGate, eu estou no academia.edu e vou dizer assim, eu estou aqui falando normal com a parede da casa no fundo, mas poderia ter uma propaganda aqui do Mendeley, porque realmente é talvez dessas aplicações a que mais me agrada. Primeiro o programa em si da organização da referência bibliográfica, mas é o algoritmo que mais está colaborando com a minha pesquisa. Eu recebo muitos e-mails a partir do que eu coloco no programa de referência bibliográfica, às vezes vão dando outras sugestões de artigos, e eles estão acertando bem. Eu já usei vários artigos, incluindo a minha referência, graças ao algoritmo deles. Então, mostra que, às vezes, essa tecnologia ela pode ser bastante usada para o bem, pode ser bastante positiva para a pesquisa. Eu acho que a gente não pode ficar agora sendo ultra antigo e achar que todas as tecnologias, todas as suas gamificações são ruins. Elas, no geral, estão sendo bastante interessantes. Bom, eu sou bem viciada no ResearchGate e eu acho que eu não jogo videogame nem computador porque eu tô aí a louca do game do ResearchGate, querendo aumentar o número de citações, aumentar o número de visualizações e até a nota lá. Minha nota agora no ResearchGate é a minha meta, chegar na nota 10. Vamos ver se eu consigo, mas eu sou aí a vítima dessa rede social. E agora a última pergunta, né? Eles falam sobre a questão dos softwares, né? Que também os softwares, eles acabam obedecendo essa lógica de mercado. A gente tem softwares aí que são caríssimos, como o SPSS. Vocês usam softwares livres para a pesquisa de vocês? Começando pelo Gil. Eu utilizo, sim, os pagos e os livres. Por causa da universidade, a gente aqui tem o SPSS e agora eu vou usar uma verba do doutorado para o NVivo, que é o de pesquisa qualitativa. Eu acho que todas essas ferramentas vêm sempre para ajudar, mas eu particularmente sou um fã do open source também nos programas. Eu não tenho hoje nenhum programa pirata no meu computador e eu não sou contra a pirataria, pelo contrário, eu acho que a pirataria ela presta bastante serviços à humanidade, inclusive o SciHub, eu agora vou falar o nome do site, aquele site mágico que quebra artigos pagos. Ele tem uma função social bem interessante de incentivar o open source. Mas eu, particularmente, hoje não tenho nenhum software pirata, porque eu consegui quase todos eles. Ou eu tenho, licença ligada à universidade, ou o próprio Microsoft Word eu tenho pela universidade, o Windows eu tenho pela universidade, ou então consigo algum software, isso já, não apenas da questão acadêmica, mas também de softwares de programação. Nós estamos gravando o Dialéticas no StreamYard na versão gratuita, e vamos editar ele depois no DaVinci Resolve, que é um programa
gratuito de vídeo. E a parte de áudio vai ser editada no Audacity, que também é software livre. Então, eu acho que, assim, informação já é um debate longo que a gente poderia fazer sobre a informação ser paga. Isso talvez seja o tema de outro episódio do Dialéticas, provavelmente vai ser. Mas imagina a ciência. A ciência, meu Deus, a ciência não pode ser elitizada. Isso é ruim para toda a humanidade. Imagina se essas pesquisas agora do coronavírus, alguma empresa dissesse, não, agora a gente fechou aqui, mas vamos fechar, a gente só vai vender para alguns lugares, só vamos botar um valor ultra lá em cima. Isso acontece muito na saúde. Se alguém da área do plantão dizer, mas Giovanni, isso acontece. E acontece mesmo. Então, assim, nós temos que, todo mundo que trabalha com pesquisa científica tem que se engajar nessa questão de ter a ciência e a informação livre. Eu acho que isso devia ser um dever de todo mundo trabalhar por isso. Na verdade, hoje em dia eu só uso programas totalmente livres ou com a licença. Eu já não tenho mais muitos programas piratas no meu computador. Eu já tive muito, claro, não vou negar aqui, mas hoje em dia basicamente são todos legais, né? Até o pacote Office, que 90% aí das pessoas usam o Piratex, o meu é privado porque a universidade dá isso aí, né? A universidade que a gente faz o doutorado, eu e o Gil, ela dá vários softwares, assim como o que você citou, Belo, o SPSS. Eles também dão o software aqui, eu estou usando ele também para a minha pesquisa do doutorado, bem interessante, mas, como o Gil falou, eu concordo 100%, eu também não sou contra a pirataria. Acho que a pirataria faz um trabalho essencial para essa democratização da informação. E não só a pirataria nessa questão tecnológica, também a pirataria cultural, ela trouxe um acesso à arte de uma forma que a gente nunca teve hoje, a população nunca teve. E aí você pode dizer, mas e o trabalho do direito do autor, você é autor? Beleza, eu também sou autor, também escrevo, também vivo disso, mas eu acho, sou jornalista, né? A gente sabe que jornal hoje é a coisa mais pirateada, todo dia recebe aí um PDF no seu celular com o jornal do dia. Qualquer jornal que você imaginar tem essa versão em PDF que rola nos grupos. Mas mesmo assim eu sou a favor, porque eu acho que essa informação ela tem que ser democratizada. Eu acho que a fonte de renda ela tem que ser dessas pessoas, ela tem que ser repensada. E aí entra aí até na pesquisa do Gil, que é o jornalismo local e como encontrar fontes de renda para essa profissão. Mas eu acho que nesse ponto os softwares de livre acesso estão fazendo um bom trabalho e os softwares, se tiver algum que não seja realmente livre, você precise de uma pirataria, eu também sou a favor, eu também faria e também teria um software pirata hoje no meu computador, sem problema nenhum. Síntese. Bom, eu gostei bastante do artigo, da discussão. Eu acho que a Open Science tem que ser um movimento aí cada vez mais forte. E esse movimento de você cada vez mais tornar os artigos gratuitos e tornar fugir desse eixo Europa e Estados Unidos para publicação científica também é interessante. E, logicamente, vou defender os softwares livres aí. Eu espero que no futuro a gente tenha bons softwares de análise que sejam gratuitos, porque assim, a gente também tem privilégio, né? Eu também tenho aqui na universidade onde eu estudo acesso ao SPSS gratuitamente, mas eu sei que, por exemplo, nas universidades federais e estaduais no Brasil, nem todo mundo consegue ter acesso a eles são caríssimos. Então, assim, eu espero que no futuro a gente tenha outras alternativas de open source para pesquisa, quant ou quali, que sejam de excelente qualidade e que também sejam gratuitos. Assim como a gente tem hoje programas de edição que a gente usa, né? O Gil chegou a falar, o Audacity ou o DaVinci Resolve, que suprem muito bem o pacote Adobe. Eu espero que isso também chegue na pesquisa científica. Bom, minha síntese também vai na linha que eu estava falando, e do que você falou aí, até na sua, vou aqui fazer um parênteses na sua síntese, Bela. Eu achei muito interessante, você falou, que foi nas universidades brasileiras, algumas, não sei se todas, não sei como é que funciona no Brasil todo, claro, mas tem alguns que não dão possibilidade para os estudantes desses softwares de pesquisa, e a gente, nesse ponto, é privilegiado, realmente. Eu espero que, cada vez mais,
essas pessoas, esses softwares open, por exemplo, o Audacity, ou por exemplo, até esse que a gente está usando agora, o DaVinci, eu espero que mais e mais vezes tenham softwares desse tipo para ajudar na pesquisa, para ajudar na vida do estudante mesmo. Na minha época, quando eu era estudante de graduação, era tudo Xerox, né? A gente ia para a Xerox, gastava uma fortuna, e xerocava o livro, e ainda era mais barato do que o livro original. E hoje em dia, tudo num PDFzinho. Você vai e baixa no site aí que o Gil até falou, o site Piratex. Você baixa ali um artigo que às vezes é privado. Quando não é privado, você vai, às vezes, solicita ao autor, o autor lhe dá permissão. Então, acho que tudo que a gente puder fazer para democratizar a ciência, para trazer a informação para as pessoas e para quem não tem esse acesso, não tem como pagar por esse acesso, eu acho que tá válido. Eu vou dizer não apenas a questão do software livre para a produção, para a pesquisa, mas principalmente na disseminação. É fundamental que todo o conhecimento científico seja compartilhado entre todas as pessoas e seja cada vez mais universalizado. E para isso nós precisamos de 2 pontos fundamentais. O primeiro é que essa informação científica seja gratuita, e aí nós temos esse movimento Open Source que é muito importante, e a pirataria que também prestou esse serviço. Isso não foi só com a ciência, já tinha ocorrido com a música. O Napster é o ponto de partida do que nós temos hoje desse novo modelo de negócio da música. Quer ouvir mais sobre isso? Escuta o episódio 11 do Dialética, sobre a indústria da música. E também na divulgação científica. Então, para terminar esse programa aqui com a minha síntese, eu quero destacar a importância da divulgação científica, não apenas do nosso programa do Dialéticas aqui, que a gente tenta um pouquinho com pouca audiência ainda, mas falar e mostrar o que as pessoas na área da comunicação estão pesquisando. Mas eu vou citar, assim, nomes grandes da divulgação científica no Brasil: o Pirula, o Átila Yamarino, toda aquela rede dos SciVlogs. Isso é fundamental, é importante para o desenvolvimento de todas as sociedades. Eu acho que nós temos que cada vez mais criar projetos nesse sentido. A gente está aqui meio que fazendo a nossa parte com Dialéticas, mas que tenha novos projetos, que cada vez mais o conhecimento científico chegue a todos, não apenas gratuito, mas também numa linguagem acessível. Autor da semana. Olá, meu nome é Raíssa Rocha, eu sou advogada, professora investigadora, atualmente sou doutoranda em gestão na Universidade da Beira Interior e eu gostaria de fazer uma sugestão de leitura para vocês. É o artigo How Open Science Helps Researchers Succeed, de autoria de McKernan e outros 14 autores. Eles investigaram a crescente popularidade e necessidade do acesso a dados, a pesquisas, fontes, práticas de bolsas de estudo que são abertas. Eles descobriram que uma razão para que essa prática não seja generalizada é que os investigadores não têm certeza de como a partilha dos seus trabalhos irá afetar sua carreira. Os resultados demonstram que a investigação aberta está associada ao aumento de citações, a maior atenção dos meios de comunicação social, potenciais colaborações, oportunidades de emprego e de financiamento. Essas descobertas são provas de que a investigação aberta traz benefício significativo aos investigadores, em comparação às práticas fechadas que são mais tradicionais. Espero que vocês tenham uma boa leitura. O nosso podcast vai chegando ao fim. Obrigada, ouvinte, pela audiência de sempre. Obrigada, Gil, pela participação. Até semana que vem. Obrigado, Bela, que hoje está fazendo a sua primeira administração do Dialéticas em formato vídeo, mas acho que deu tudo certo. E vamos ver agora o que o Fábio tem para a próxima semana. Fábio, você agora que vai ser o mediador da próxima semana, fala para a gente qual que vai ser o artigo. Eu vou trazer exatamente um artigo estrangeiro, e é em inglês também. Foi publicado pela European Journal of Communication, a SAGE, e o nome do artigo é o Believe in the News, From Seeking Trust to Atrophied Efficacy. E ele é produzido pelo professor Stephen Coleman, da University of Leeds, UK. É um artigo bem interessante, acho que vocês vão gostar. Bom, estou ansiosa pela discussão. O Dialéticas Podcast ele é uma produção independente, produzida por brasileiros doutorandos em comunicação na Universidade da Beira Interior, Portugal.
e na Universidade de Johannes Gutenberg, na Alemanha. O roteiro, gravação, edição, distribuição e gestão de redes sociais são divididos entre nós 3, os integrantes do projeto. Você pode deixar sua opinião nas nossas redes sociais, com o nome @dialéticas, no Instagram e no Twitter, ou por e-mail, podcasts@dialéticas. Siga a gente no YouTube, agora a gente também está em vídeo, e no site dialéticas.com você também encontra o material do próximo episódio, os PDFs, tudo isso. Siga a gente também no seu tocador de podcast favorito, e até semana que vem.